Aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Oi, só. Meus amados irmãos e amigos, eu quero nesse instante saudar a todos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, estamos nós de volta para mais uma escola bíblica dominical. E neste momento queremos pedir a você que está conosco aqui no nosso templo e também a você que está nos acompanhando pela internet, que possamos nós hoje estarmos atentos mais uma vez aos ensinos da palavra de Deus, que possamos nós
estar voltando também às nossas atividades normais na nossa igreja, conforme diz os parâmetros da nossa Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. Você que pode vir à igreja, continue vindo, continue participando, continue conosco. Os nossos grupos de louvores já estão aptos a funcionarem, a atuarem de maneira normal, vozes de júbilo, todos os grupos de louvores, Peniel, Adonai, certo? Então, o Cendro, Filhos do Rei, todos eles estão aqui já com a oportunidade franca de começarem a prestar o seu culto a Deus em forma de louvor. Então, você pode já estar se preparando, vindo equipado para a nossa igreja, e hoje nós estamos aqui para a nossa escola bíblica dominical. A você que ainda está com receio, nós estamos continuando orando por você, sua família, por sua vida, para que você realmente esteja seguro, confiante em Deus, e assim possamos nós apresentar louvores, hinos que adorem a Deus e cultuar ao Senhor de maneira racional. Convidamos a todos para ficarmos de pé aqui na nossa igreja e a você também aí em sua casa, e nós queremos convidar aqui o pastor Ivanildo Costa para fazer conosco esta oração de abertura da nossa escola dominical. E depois o presbítero Girnaldo cantará os hinos de louvores aqui congregacionais com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. E depois o Vozes de Júbilo vai se preparando para que possamos ter aqui um momento especial de louvor ao nosso Deus. Saúdo a todos em nome de Jesus. Convido os irmãos a orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, por estarmos reunidos nessa manhã, Senhor, na sua casa, para celebrar o Teu nome, Senhor, para aprender a Tua palavra. Senhor, nós Te damos graças por ter nos trazido até aqui nessa manhã. Também, Senhor, Te agradecemos pela noite que o Senhor nos concedeu, pela vida, Deus amado, somos gratos. Senhor, ser conosco, com os irmãos que aqui estão, com os que estão em suas casas, nos acompanhando, Senhor, através da internet. Deus amado, ser com cada um nessa manhã, com o professor que vai ministrar a Tua palavra. Traz, Senhor, a inspiração do Senhor a todos. Em nome de Jesus, nós queremos Te pedir e Te agradecer. Amém. Também tenho o prazer de saudar a todos, em nome de Jesus. Cantor cristão de número 207. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, no reino lá no céu, embaixador eu sou, meu Rei e Salvador, nos manda em seu amor, as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que Ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu Rei que todo pecador arrependido já confesse ao Salvador todo pecado seu, pois Ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que Ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. No meu eterno lar não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fluirão. E quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do
ainda no cantor, o estandarte. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz, ó igreja dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória a ti pertencem, ó esposa do Senhor. Ser então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Amém. Nessa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Graças a Deus pela oportunidade de apresentar ao Senhor os nossos louvores matinais na nossa escola bíblica dominical. Estamos nós aqui, atento ao que diz a palavra do Senhor a respeito dos dias, dos tempos e qual é a importância de nós, a Igreja do Senhor, estarmos ouvindo a sua voz, trabalhando, fazendo a obra do Senhor, para que vidas sejam abençoadas, vidas sejam transformadas. Meus amados irmãos, hoje nós iremos trabalhar a lição de número 5 da nossa revista Heróis do Novo Testamento, um legado de amor, fé e obediência, e a lição de número 5 traz o título André, o primeiro seguidor de Jesus. O texto bíblico encontra-se em João capítulo 1, versículos 35 a 46. Ainda temos também o nosso texto áureo, que é de suma importância a nós buscarmos memorizar o que diz o texto sagrado no texto áureo. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro,
e André, os quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. Mateus 4, versículo 18. E ainda nesta lição nós temos que entender e compreender o processo do chamado de André, como ele atuou, qual foi o significado da sua renúncia em abraçar a cruz de Jesus e pregar o seu evangelho santo, e também como foi que ele morreu. É importante que todo legado, toda a história tem um princípio, tem um meio e tem um fim, e nós precisamos conhecer os principais episódios da vida de André ao longo do ministério terreno de Jesus. Entender tão importante quanto conhecer a Jesus é fazê-lo conhecido, compreender a partir da vida de André que o evangelista ou o evangelismo pessoal é possivelmente a técnica mais eficiente para apresentar Jesus ao mundo. Em outros títulos, André é o discípulo disponível, sem querer aparecer, sem querer se mostrar, sem querer estar nas manchetes, mas sendo obediente ao chamado, fazendo aparecer o Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Nunca quis apresentar-se. Há uma guerra de liderança entre esses quatro, apresentado aqui, André, Pedro, Tiago e João, uma busca de saber quem é o primeiro do reino de Deus. André não tinha essa paixão, tinha uma paixão para anunciar Jesus Cristo. Então, nesse instante, meus amados irmãos, eu quero convidar a nossa irmã professora Maria Helena. Ela vai nos trazer aqui a leitura desta reunião de hoje, desta escola bíblica, e depois eu convido o nosso irmão presbítero Rafael Arcanjo para fazer a leitura após a nossa irmã Maria Helena concluir. Saúdo a todos no nome de Jesus. Fazer a leitura da nossa lição de hoje é de número 5. André, o primeiro seguidor de Jesus. João 1, 35 e 46 é o nosso texto que vamos ler nessa manhã, onde o nosso professor baseará a sua mensagem. João 1, 35 diz: no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Jesus, voltando e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava. E ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2, que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E Cristo traduzido é enviado. Levou a Jesus e, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte que Jesus ia a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Amém. A minha saudação aos irmãos e amigos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar, vamos agradecer pela palavra que foi lida. Pai, damos graça pela Tua palavra que foi lida. Damos graça por mais uma manhã que temos aqui o privilégio de aprender de Ti, de ser instruído pela Tua palavra, receber as instruções que vêm do alto. Em nome de Jesus pedimos a inspiração para o professor que irá ministrar
tua palavra nesta manhã. Pedimos também que abençoe nós como alunos, os irmãos que nos acompanham através da live, os amigos. Fala aos corações, fala, Pai, aqueles que estão precisando de uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo. Também vem nos ensinar a como proceder diante, em meio às crises, em meio às dificuldades. Precisamos aprender de Ti, ó Pai, ouvir de Ti. Por isso que pedimos, em nome de Jesus, e agradecemos pela Tua palavra. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus pela palavra lida e pelo que nós estamos fazendo nesta oportunidade. Meus irmãos, nós queremos agora convidar o grupo Vozes de Júbilo para apresentar o seu louvor a Deus. E enquanto isso, você aqui na nossa igreja e você que está em casa, reserva a sua oferta, o seu dízimo e convida aí o tesoureiro da igreja para fazer essa coleta em domicílio, para que haja assim mantimento na casa do Senhor nosso Deus. O Vozes de Júbilo estará louvando ao Senhor nesta oportunidade e em seguida nós já queremos convidar também o professor convidado nesta oportunidade, o bispo Tarcísio Barro, para nos trazer a ministração da nossa escola bíblica de hoje dentro da temática da lição de número 5. Nós temos o prazer de saudar os irmãos que estão aqui, os que estão nos acompanhando através da internet, no nome santo do Senhor Jesus. Nós vamos cantar o hino de 141 na harpa cristã. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, ó meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos,
em tudo, meu Jesus. Amém. Amém, irmãos. Você agora estará tendo a oportunidade de aprender um pouco mais. A nossa escola dominical é uma bênção em nossas vidas. Só para você ter uma ideia, meus amados irmãos, nesse exato momento a nossa escola está tendo 130 compartilhamentos. Que Deus abençoe quem está fazendo também esse tipo de missões, apresentando a nossa escola dominical para quem está em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, por essa imensidão deste Brasil, para que seja abençoado. Faça assim, porque assim é do agrado do Senhor. Evangelizar pela internet. Deus abençoe a você, que nesse instante está nos acompanhando em nome de Jesus. Eu saúdo a todos no nome de Jesus. Graças a Deus que nos dá mais uma oportunidade de estar diante dele e poder celebrar o seu nome santo e glorioso. Dando sequência a este grupo de estudos, Heróis do Novo Testamento, um legado de amor, fé e obediência, nós vamos prosseguindo, tendo a oportunidade de estudar hoje a lição de número 5, André, o primeiro seguidor de Jesus. Muito bem, texto muito rico, muito abençoado, que já fizemos a sua leitura, e agora nós vamos nos dedicar o nosso ouvido a ouvir. Primeiro, repetindo o texto áudio que já foi lido, e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Mateus 4:18. E os objetivos da nossa lição, que são os seguintes: primeiro, conhecer os principais episódios da vida de André ao longo do ministério terreno de Jesus. É verdade que não são tantos durante o ministério de Jesus, né? Mas ele teve a sua participação. Segundo, entender que tão importante quanto conhecer Jesus é fazê-lo conhecido. Nada de guardar. Eu aceito, pronto, agora eu sou crente, quem quiser que se lixe, quem quiser que se ferre. Não, senhor, não é assim não. Você tem? Gostou? Então fala para os outros, anuncia, diga para os outros, faça que nem Filipe. E compreender, finalmente, a partir da vida de André, que o evangelismo pessoal é possivelmente a técnica mais eficiente para apresentar Jesus ao mundo. Então tá aí, esses são os objetivos, muito importantes por sinal. Bom, André, não existe um padrão consistente de informações que nos permita descrever o comportamento, o caráter ou a personalidade de André. Também não dispomos de dados suficientes que nos possibilitem deduzir qualquer princípio teológico significativo. No entanto, uma das maiores lições que o biografado desta lição nos deixou foi a compreensão de que, independente de serem lembrados ou citados, aqueles que têm os olhos voltados para Cristo podem ser muito úteis para o reino de Deus, porque o André não foi um apóstolo tão citado, não, pouco se ouve falar dele, né? Prestando bem atenção, a gente percebe isso. O André, Pedro de vez em quando é citado, né?
fazia inclusive parte daquele trio que Jesus conduzia para determinados momentos. Mas o Tiago, o André, não. Bom, o pouco destaque na Bíblia sobre ele. Ele tornou-se sabe-se que ele era discípulo de João, né? Se era discípulo de João, ele era alguém que já buscava o Messias. Tanto é que depois ele diz: achamos o Messias. Ele estava procurando. Quem procura ouvir a palavra de Deus, como foi o seu caso com João Batista, ou através de João Batista, João Batista estava batizando lá no Jordão. E o André chegou-se para ele, deve ter se batizado, creu na pregação de João Batista, mas estava esperando o Messias, o enviado. Então é interessante a gente observar isso. O André, ele foi muito importante nessa questão da evangelização, se não evangelização em massa, né? Mas foi um evangelizador que anuncia a palavra. Então ele foi o primeiro apóstolo, primeiro seguidor, porque primeiro ele seguiu. Ele ouviu, João Batista indicou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele também não contou conversa. Se é ele, então pronto. Graça e paz, irmão João. Eu vou indo agora aqui após ele, porque era esse que eu estava esperando. Deixou o João e foi, juntamente com outro companheiro, ouvir, se aproximou. Mas não conhecia, é claro. E quando ele seguia a Jesus, lá ia Jesus e o André e o outro que não se sabe o nome, atrás dele, Jesus parou e pergunta: o que é que vocês querem? Estão buscando a quem? Eles não disseram: buscamos a Jesus. Não, porque ele já estava ali, eles sabiam. João não apontou: eis o Cordeiro de Deus. Então ele não disse mais quem era. Perguntou: mestre, aonde moras? Demonstrando assim o interesse de estar com ele. Onde é que o senhor mora? Venham e vejam. Também não disse: eu moro lá não disse: venham ver. E eles foram, viram e ficaram com ele aquele dia, pelo menos o resto do dia. Muito bem, assim foi o encontro. Até aí ele era apenas um seguidor, um discípulo. Quando Jesus vai nomear os 12 apóstolos, consequentemente o André é citado. Aí então ele se torna apóstolo. Muito bem, o trabalho de André foi muito importante, diferente do trabalho de Pedro. E não foi importante? Foi, apenas diferente, né? Pois bom, então vai ao encontro de Jesus, levou seu irmão Pedro a Jesus. Foi o André quem passou a falar para Pedro, e isso aqui é um trabalho muito importante, né, que não precisa estar aqui no culto do domingo, cheio de gente, microfones bons, som bom, e aí o camarada cheio de vontade de falar, de se apresentar, de ser visto. Aí o André começou a falar individualmente, particularmente. Começou com seu irmão: olha, nós achamos o Messias. Então por aí vai. Bom, vamos ver agora André, o homem.
O nome André é de origem grega e significa corajoso ou viril. Dizem que quando ele nasceu, seus pais disseram: é homem, é macho. Portanto, significa corajoso, viril. Este aparece por 12 vezes no texto bíblico, 11 nos evangelhos e uma vez em Atos. E na maioria destas lições, destas citações, está associada a Pedro. Sempre estava com Pedro. Por quê? Por que eu não sei, mas uma coisa é certa, os dois eram discípulos e eram irmãos. Então, tudo para ser companheiro um do outro. Mas toda a vida que é citado os dois, Pedro é citado primeiro. Pedro e André. Pedro e André. Sempre o Pedro é citado primeiro. Quando analisamos as referências bíblicas, aparece que André não desfrutava de qualquer tipo de primazia entre os discípulos. Seu irmão, por exemplo, sempre é citado antes dele. Além disso, André não fazia parte do grupo que acompanhava Jesus em momentos relevantes de seu ministério. Quais? Na casa de Cornélio, do centurião, na ressurreição da filha. Quando chegou lá, tinha lá um bocado de gente e outros já iam com Jesus, mas para entrar na casa, Jesus disse: esperem, fiquem todos aqui fora. Pedro, Tiago e João, vocês vêm comigo. E em outras ocasiões, apenas esses três, no Monte da Transfiguração, os discípulos ficaram todos lá no pé do monte. Jesus chamou Pedro, Tiago e João: venham comigo. E assim foi. Esses três sempre estiveram participando de momentos importantes, grandiosos no ministério de Jesus. Vale lembrar que tal grupo era composto pelos irmãos Tiago, João e Pedro. Esse era o grupo que sempre fez parte desses momentos mais importantes, digamos assim, mais altos do ministério de Jesus. Bom, mas e o ofício do João? Do André. O que eu quero com o João agora? João já passou. O André, qual é o ofício dele? Jesus chamou 4 pescadores de Betsaida: Simão, André, Tiago e João, para seguirem-no. Chamou 4 pescadores. E foi através desses pescadores que se ouve falar de grandes realizações. Pescar no mar da Galileia era um grande negócio. As cidades circunvizinhas refletiam a importância desta atividade para a economia da região. Várias localidades do litoral tinham nomes significativos. Betsaida, por exemplo, significa casa da pesca. Uma grande quantidade de peixes era levado não só para as cidades daquela área, mas também para localidades muito distantes, até para Jerusalém. Por isso, a quantidade de pescadores era grande. Ao sul do lago existia uma importante manufatura dos produtos da pesca. Então, o André era esse pescador que foi chamado. Mas ele não chama só pescador. Chamou publicano, Mateus, por exemplo. Chamou a outros que faziam, médicos, como o Lucas. Enfim, muitos que de outras ocupações. Mas pronto, precisa de
de um título, de uma formação. Não precisa de nada. Basta ser gente, ser crente e atender o chamado. Aí ele chama também agricultores, eu ia falar do trabalhador da cerâmica, mas eu não sei o nome que se dá para ele, eu perdi. O que trabalha lá na cerâmica, não é? Ceramista, pois é, chama também. Enfim, a sua atividade particular não interessa. E ele tanto usa o doutor, o médico formado, e eu ouvi algumas vezes alguém falando o seguinte, que Deus não chama capacitados, Ele capacita os chamados. Eu discordo, quer dizer, em parte, porque Ele capacita sim os chamados, mas Ele chama também os capacitados. Na parábola dos talentos, a gente encontra isso. Ele entregou os seus talentos a cada um conforme a sua capacidade. Ele chama a todos os que têm alguma capacidade pessoal, mas também chama aqueles que não têm nenhuma. Chama, porque o que interessa é a obediência. O camarada ouve o chamado de Deus, atende a esse chamado de Deus, e ele dá a tarefa, e ele dá a sabedoria, porque está escrito em provérbio, né? De Deus vem a sabedoria. Pois muito bem, a grande característica do primeiro homem convocado pelo mestre para o apostolado era que, aos olhos humanos, eles não possuíam qualquer habilidade pessoal que o referenciasse. Aliás, de modo geral, Jesus não chamou para o colégio apostólico nenhum artista, intelectual ou personalidade influente na economia ou na sociedade judaica, nenhum. Não. Tal constatação torna evidente que o chamado de Deus ou a vocação ministerial não tem relação direta com os parâmetros humanos de sucesso ou relevância social. Deus não requer de seus seguidores quaisquer aptidões especiais. Ele usa quem quer, inclusive o pescador de Betsaida. Se em meio ao grupo, a igreja, o pessoal que faz parte da igreja, tem algum intelectual, e Deus quer utilizá-lo, ele usa. Qual é o problema? Sem qualquer dificuldade. Ele sabe o que dá para ele fazer. Mas não pode comparar com o analfabeto até, que está no nosso meio. Faz parte do corpo de Cristo. Esse não presta para nada. Presta, sim, senhor. Porque a sabedoria quem dá é Deus. Você vai falar, vai anunciar, você vai testemunhar. E o seu testemunho, até porque ele se torna mais forte por causa do exemplo pessoal, ele se torna muito forte esse testemunho, e então todos podem ser usados por Deus para o trabalho, para a obra. Louvado seja Deus. Deus não se impressiona com a formação de cada um, de quem a tem. Deus não se impressiona. Eita, que agora o meu reino vai prosperar. Tem aqui um cabra bom, que esse sim, quer ver? Não, ele não se anima com isso não. Não, para ele a única coisa que interessa é a obediência. Você que é intelectual, obedece à ordem de Deus? Obedece, então é útil. Não obedece porque eu já sei, então você não é útil, fique para lá. Fique para lá. Chama o outro
de conhecimento resumido. Você obedece? Obedeço. É útil. Chama aquele que não sabe de nada. Me refiro à questão acadêmica, cultural. Mas esse é utilizado tão importantemente quanto o outro. Bom, a procura. Jesus, no Sermão da Montanha, disse: aquele que busca, encontra. E quem era que buscava? Tiago. E encontrou. Estava com João, como dissemos a princípio, ele estava ali esperando o Messias. Porque João pregava: olha, eu vos batizo com água, mas depois de mim vem um que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Tiago deve ter dito: é esse que eu quero, é por esse que eu espero. Procura, quem procura, encontra. Aí ele disse depois para o seu irmão: encontramos o Messias. Ele não estava procurando? Quem procura, acha. Quem procura, encontra. É por isso que a gente precisa se preocupar, irmãos, em procurar coisas boas. Porque quem procura coisas ruins, acha também. Acha também. Então, devemos estar sempre atentos, cuidadosos, para procurar coisas boas. Buscai no livro do Senhor e lede. Aleluia, louvado seja Deus. O encontro. Ao fazermos um estudo comparativo e cronológico dos evangelhos, podemos compreender que André foi o primeiro discípulo de Jesus. Vejamos, André seguia João Batista. Ele estava presente quando o profeta anunciou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André segue a Jesus. Quando João anuncia que é aquele, ele, como já dissemos também, não esperou por mais conversa, detalhes. Irmão João, e será que é isso aí mesmo? Esse aí, o que ele faz, o que ele é capaz, o que é? Não, ele não fez pergunta nenhuma. Esse é o Cordeiro de Deus? Então pronto, levantou-se e foi após ele. O mestre chama pescadores para seguirem-no. Ao ouvirem seu chamado, os irmãos atenderam-no prontamente. Essa obediência, sem contestação, provavelmente não foi motivada pelo primeiro e breve contato que eles tiveram com o Messias. Antes de o profeta revelar sua origem divina, Jesus era um completo desconhecido dos dois pescadores. Possivelmente, os discípulos tiveram algum contato pessoal mais próximo com ele por meio de João Batista. João deve ter falado, deve ter em seus discursos falado, explicado alguma coisa a respeito de Jesus, embora que ele mesmo também não o conhecia. Também não conhecia. O Espírito Santo ia lhes revelando o que falar, e ele falava. Isso já ia ajudando aqueles que estavam à procura de Jesus. Perseverança. Lucas revela que após a ressurreição de Jesus, André continuou firme em seu propósito de seguir a Cristo. Seu nome é citado pela última vez em Atos, no livro de Atos, quando lá no cenáculo orando e aguardando a descida do Espírito Santo, Atos 1:13. Pois bem, então esse foi o homem, esse foi o André. Mas o serviço de André, o evangelismo, ele foi um evangelizador. Durante 3 anos de ministério terreno de Jesus, aparentemente não houve qualquer oportunidade para que André se destacasse como um líder. Não se tem
qualquer notícia de um sermão que André pregou, reunindo uma multidão, juntando aí um bocado de gente, e ele falasse eloquentemente, de modo que paralíticos fossem curados, cegos vissem, e um bocado de coisas acontecendo. Não se fala isso de André, não se fala isso, mas se fala de atividades individuais. Provavelmente, nesse momento, ele compreendeu que tão importante quanto conhecer a Jesus, o Messias, é fazê-lo conhecido. Vários historiadores afirmam que André permaneceu ministrando a palavra de Deus por alguns anos em Jerusalém. Não a Bíblia, são os historiadores quem falam, né? A Bíblia não fala muito. Não fala muito sobre André. Em Jerusalém, e teria sido um dos líderes da igreja primitiva. Eles creem ainda que o apóstolo deixou Jerusalém e se encaminhou ao sul da Rússia e depois à Grécia, lugares em que muitas pessoas conheceram a Cristo. E foi aqui, irmãos, onde aconteceu uma cena muito forte. Ele, como era evangelista pessoal, evangelizou a esposa de um dos governadores como é o nome? Da Acácia. E ela creu. O governador não gostou nada disso. E insistiu com ela para largar esse negócio, para abandonar isso aí. Mas ela não largou, não. Ela creu mesmo. Quando a pessoa crê, irmãos, nada lhe tira. Não, eu larguei, eu deixei. Não creu. Porque não creu. Quando ele crê, a faca entra, mas ele confessa. Pois bem, então o que aconteceu? Esse tal governador decretou a morte de André. E como foi? Numa cruz em forma de X. Mas ele não foi cravado na cruz, ele foi amarrado. E lá ficou. E diz esses historiadores que enquanto amarrado, crucificado lá, e ele demorou alguns dias para morrer, é claro, não tinha ferida nenhuma, apenas estava lá amarrado na cruz. Morreu de fome? Não sei. Alguns dias ele levou para morrer. Mas muita gente chegava para ver aquela cena. E mesmo crucificado, ele falava de Jesus, incentivando aquelas pessoas a também aceitarem, crer no Senhor Jesus. Pode-se dizer assim, que o André falou de Jesus até morrer, até no momento de sua morte. Muito bem, André levou Pedro a Cristo, a gente já viu isso, né? Ele levou Pedro. No entanto, quando analisamos as Escrituras, percebemos que muitas pessoas conheceram o amor de Deus revelado ao homem, porque André tomou a iniciativa de apresentar seu irmão. Interessante, irmãos, as atividades de Pedro, que a gente tem aí nessas letrinhas azuis. O Tiago ganhou para Jesus uma pessoa que foi muito útil ao reino. Pedro, no dia de Pentecostes, num sermão que anunciou ali, ganhou quase 3.000 almas para Jesus. O paralítico chamado Enéas, isso Atos 2, 38 a 41. Aí, em Atos 9, 32 a 35, o Enéas foi curado. O paralítico Enéas
foi curado, atendendo assim a ordem de Pedro: levanta-te e anda, em nome do Senhor, é claro. Deus usou para ressuscitar a Dorcas, Atos 9, 36 a 42. Recebeu de Deus uma visão que o convocava para Cesareia, onde apresentaria o evangelho aos gentios. Lembra-se de Cornélio? Pois bem, foi Pedro quem levou a palavra para Cornélio, que ele, a sua família e muitos dos amigos de Cornélio aceitaram também. E finalmente Pedro escreveu as cartas, 3 cartas, que levam o seu nome, e esta parte das Escrituras é um grande legado de Deus à humanidade. Então, quando você evangeliza e uma pessoa se converte, você deve fazer isso com muito empenho, com muito zelo, com muito cuidado, porque você não sabe amanhã quem será esta pessoa, quais os seus feitos, né? O que é que ela pode, o que é que ela haverá de fazer em nome do Senhor. Então, nunca se sabe. Eu me lembro, pastor Davi, aqui nesses corredores, um dia em que se levantou, vindo aceitar a Jesus, o irmão Bruno Jefferson. E o pastor, enquanto ele caminhava, está vindo aí um rapaz, quem sabe não será um grande pregador. Não sei se o pastor lembra disso, mas ele pronunciou essa frase: está vindo aí um jovem aceitando, quem sabe não será um grande pregador. Pois bem, então ele é um pregador da palavra, mas quem sabia? O Espírito Santo de Deus, não é? Então a gente nunca sabe quem será esta pessoa amanhã. Devemos anunciar com muita ousadia, com muita segurança, sabendo que a obra é de Deus e a gente precisa fazer isso. André levou um jovem a Cristo. Que jovem era esse? No episódio da multiplicação dos pães, Jesus perguntou: e vocês têm aí o que para dar para esse povo? Interessante que 3 dos evangelhos não cita Tiago, só diz: e trouxeram, não diz quem, 5 pães e 2 peixes. Mas João diz: e André levou um jovem a Cristo. Esse jovem tinha o seu lanche, 5 pães e 2 peixinhos. Pois bem, por que ele só não levou os peixes, o alimento? Está aqui, Jesus. Ou por que também só não anunciou? Ali no meio do povo, tem um garoto lá que tem 5 pães e 2 peixes. Por que ele só não fez isso? Uma ou outra coisa? Não, ele levou. Está aqui, esse rapaz aqui tem. Porque mais importante do que levar aqueles pães para Jesus, era levar o jovem, a pessoa que deve, a Bíblia não fala depois que ele creu, mas quem duvida que ele creu depois de uma maravilha tão grande? Pois bem, então o André levou aquele jovem a Jesus. E já que estamos falando do evangelista André, ele também levou os gregos a Cristo. O André era esta pessoa ativa. Os gregos procuraram a Filipe. Por que a Filipe? Porque Filipe era um nome grego. Era um nome grego. E eles, esse rapaz aqui, quem sabe, fale a nossa língua, ele sabe nos ajudar. Queremos ver Jesus. E ele então chama a André e diz: olha, esses homens aqui querem ver a Jesus. Por que Filipe não levou?
Diz alguns historiadores que Filipe era uma espécie de pessoa tímida, e ficou inibido daquela tarefa. Então levou para André, e aí o André, como quem diz, não seja por isso, venha cá, me acompanhe, e levou-os a Jesus. Então o André não queria saber quem era, é um jovem com alguns pães, são os gregos, de um povo diferente, não importa, o que importa é que o evangelho de Jesus seja conhecido a judeus, a gregos, gentil, de todo mundo, não tem importância, não tem problema. A outra coisa, a importância de fazer Cristo conhecido, a importância de fazer Cristo conhecido. Falar sobre a expansão do Evangelho aos confins da terra, Atos 1:8, é o mesmo que tratar da inclusão dos gentios pela grande comissão, sendo esse o derradeiro desafio posto diante dos apóstolos. Porque os judeus pregavam só para os judeus. Não, a salvação é nossa. Jesus mandou para nós, o Senhor Deus mandou, foi para nós. Somos o seu povo, somos a descendência de Abraão, somos um povo exclusivo. A gente não é qualquer um, não. Mas foram incrédulos. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Não receberam a Jesus. Aí então ele agora anuncia, Marcos 16: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aqui também em Atos, né? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Se é para ir aos confins da terra, então os gentios, povo ignorado pelos judeus, também tem oportunidade. E aqui estamos nós. Quem é judeu aí? Levanta a mão. Judeu. Tem não? Somos gentios. Isto é, éramos. Agora somos crentes. Somos a igreja de Deus, que por causa da conversão, tanto faz judeus como gentio, se eles creram, então eles fazem parte da igreja de Deus. Não faz diferença. É um terceiro, se é que posso dizer assim. Não tem judeus e gentios? Então o terceiro grupo é a igreja. Glória a Deus. Pois muito bem, muitos gentios no primeiro século haviam se cansado de seus inúmeros deuses e da falta de padrões morais de suas nações. Eles buscavam a verdade no judaísmo. Se eles seguissem o judaísmo, obedeceriam a todos os estatutos da lei de Moisés. Esse tipo de estrangeiro convertido é que se denomina prosélito. Não é judeu, é lá de qualquer um outro povo, mas creu, se converteu, obedece à palavra, então ele se torna um prosélito. Muito bom. Analisando, pois, o que o cumprimento do ID de Jesus reflete. Primeiro, obediência, falamos a princípio, né? Se ele obedece à palavra, então ele é um seguidor, um apóstolo, alguém que pode ser útil, e muito útil, ao reino. Jesus ordenou aos discípulos que fossem por todas as nações, a fim de fazerem discípulos. Interessante, vocês vão por todas as nações, mas não é para conhecer as coisas, para ver como é que é, aonde é que é mais bonito, aonde é que é melhor de se viver. Não foi para isso não. Vocês vão por todo mundo anunciando. Pode ser o lugar pior do mundo para se viver, mas tem gente lá, então lá vocês precisam ir. A segunda coisa, um caráter altruísta. O homem natural, separado de Deus pelo pecado,
precisa reconciliar-se com Ele, Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, precisamos compadecer-nos dos que não conhecem o caminho, a verdade e a vida. Já ouvi alguém dizer: crente, esse povo aí não presta não, isso é um povo ruim, trabalhoso, só presta mesmo para morrer, para ir para o inferno. Não, vou lá perder o meu tempo em falar para esse povo. Gastar tempo, a gente precisa gastar tempo com quem quer que seja nesse sentido. Se ele vai se converter ou não, isso não é a tarefa minha. A minha e a sua tarefa é anunciar. Converter, salvar, isso aí é obra de Deus, através do Espírito Santo. Mas é aquela coisa, né? Na agricultura, há a colheita. Está no tempo de, não, já passou, de colher o feijão, agora está do milho, né? Que o milho está secando, o arroz, enfim, colheita. Mas antes de colher, tem-se que semear. Antes de semear, tem que desbravar a terra, tem que trabalhar a terra, não tem nada, só tem mato ou mata. Tem que ir lá com o machado, com a foice, com o instrumento de corte e cortar tudo e limpar o terreno. Eu sou filho de agricultor, não sou mais porque já faz muito tempo que estou fora da agricultura, mas eu nasci os dentes lá dentro da roça. Exagero, força de expressão, mas na verdade não sabia nem fazer nada. Meu pai me levava para a roça. O que era que fazia? Levava água para ele quando ele queria, só isso. Mas estava lá, até que finalmente aprendi a ir trabalhando, a ir fazendo alguma coisa. Fazia muito? Não, mas fazia. Pois bem, então tem que trabalhar a terra, preparar a terra. Então, nesse caso, para que haja conversão de almas, para que haja colheita de almas para o reino, primeiro é preciso semear. Mas hoje não precisa mais, né, bispo? Esse povo aqui já ouviu a palavra, já. Mas será que não tem alguém que ainda não ouviu? Nem que seja porque não quis. Esse também necessita. Bom, André, a inspiração é o terceiro e último ponto. Terceiro e último ponto. Nem todos os heróis da Bíblia foram pioneiros. No entanto, as Escrituras revelam-nos outros deles, outros pioneiros. Enoque foi o pioneiro da comunhão. Noé, o pioneiro da obediência. Abraão, pioneiro da fé. Jó, o pioneiro da perseverança. Lídia, a pioneira da igreja do Senhor na Europa. Aonde foi? Em Filipos. Foi lá em Filipos, né? Paulo e Barnabé, os pioneiros de missão. Quem primeiro saiu fazendo esse tipo de trabalho, de cidade em cidade, exclusivamente anunciando, foram Paulo, e que aí ele chamava um ou outro para ir com ele. Uma hora era Barnabé, outra hora era Silas, outra hora era Timóteo, era João Marcos, enfim. Mas o Paulo foi o maior missionário de que se tem notícia. Pois bem, historicamente, conforme descreveriam os dicionaristas, André foi um abridor de veredas, aquilo que a gente falou há pouco, né? Um descobridor de caminhos, um explorador. Tem um grupo aí das igrejas que chamam os desbravadores, né? Mas eu não sei o que é que eles desbravam,
mas tem o nome. Pois bem, no contexto de sua atividade, ele foi aquele que primeiro recebeu a novidade da fé anunciada por Cristo. Então, o André era esse tipo, que anunciava, que falava, não importa a quantos, a um que fosse, ele anunciava, ele falava. E a gente tem, apesar de poucos relatos, dessas pessoas que creram, que ficaram com Jesus. Muito bom. E nos nossos tempos, ainda tem André? Um André do nosso tempo. Olha aqui essa história. A história registra que em 1934, um agricultor norte-americano chamado Albert, e esse outro nome aí, você diga se souber, lotou um caminhão com seus vizinhos e os levou para uma reunião evangelística. Ele teve muita dificuldade para convencer o filho de um fazendeiro a acompanhá-los. Foi uma luta. No entanto, depois de muito insistir, Albert conseguiu persuadi-lo. O rapaz foi ouvir. O rapaz ficou deveras encantado com a reunião, de tal maneira que voltou às noites subsequentes para uma série de reuniões de avivamento. Em uma dessas noites, ele reconheceu que Cristo é aquele que reconcilia o homem com Deus. Alguns anos depois, esse moço tornou-se o conselheiro espiritual de ao menos 9 presidentes norte-americanos e testemunhou de Cristo a mais de 250 milhões de vidas em no mundo. Quem foi ele? Billy Graham. Foi esse rapaz trabalhoso a princípio, mas depois que se converteu, deixou de dar trabalho. Foi trabalhar para Jesus. Muito bem, então, irmãos, é o tipo da coisa. A tarefa pode ser a mais simples. Ora, mas insistir, vai quem quer, quem não quer não vai. Essa luta para levar esse povo nesse caminho, quando dá fé, Deus nem quer isso. Quem foi que disse que Deus não quer? O diabo. O diabo é quem diz isso. Toda atividade, por mais simples que seja, ela é importante, ela é válida ao reino de Deus. Portanto, até insistir com algum descrente para ir para o culto. Aliás, aqui a gente tem, não é? Nos retiros, por exemplo, quantos jovens descrentes foram para os nossos retiros? E quantos voltaram crentes? Né? Creram lá. Então, não, mas esse povo quer, não importa o que ele quer. Quando chega lá, ele muda de ideia. Ele vai ouvir a palavra e ele vai mudar de ideia. Deus abençoa, Deus usa os seus servos que estão ali a serviço. Em memória dos pioneiros, para terminar, a história do cristianismo no Brasil também contou com desbravadores, no caso específico das Assembleias de Deus. Os missionários suecos Gunnar Wingre e Daniel Berg desembarcaram no Brasil na primeira década do século XX, 1911, não é, pastor? 1911, desembarcaram no Brasil e aqui deram início ao que viria a ser o maior movimento pentecostal do mundo. Aonde? No Brasil. Eu acho que isso não vai dar certo, não. No Brasil, lá não tem, mas é para lá que vocês vão. Mas, senhor, deixe de conversa e vamos fazer o serviço. E então eles vieram e ali implantaram a igreja, começando em Belém do Pará. Igreja que até, há quantos anos, não estou lembrado, completou os 100 anos no Brasil. 100 anos. Pois bem, movidos pelo amor à verdade, que é Cristo,
homens e mulheres dispostos a obedecer incondicionalmente ao Senhor, fizeram com que a palavra da salvação chegasse até nós. Portanto, como o autor da carta aos Hebreus nos orienta, lembremos-nos daqueles que nos pregaram a palavra de Deus, imitando a fé que eles tiveram. Muito bem, então aí está, essa é a palavra do Senhor nesta noite. Concluindo, ao fim de mais um estudo, devemos uma vez mais lembrar-nos daqueles que se esforçam por ajudar a construir o reino de Deus aqui na terra. E mais que isso, precisamos seguir seus exemplos. O que é que você pode fazer como ajuda? No mínimo, orar por eles. Isso é o mínimo. Mas você pode cooperar também, anunciando, falando. Mas eu não sei nem pregar. Fala assim mesmo. Fala assim mesmo. Lembra de Filipe? O Filipe chegou para Natanael. Eu gosto dessa citação. O Filipe chegou para Natanael. Achamos o Messias. Aquele de quem os profetas falaram, nos salmos também. Falou Jesus de Nazaré. O Natanael muito seco. De onde? Jesus de Nazaré. Eu não sei, Nazaré não era uma comunidade assim muito desenvolvida. Não era um povo assim muito, que se pudesse, se eu fosse um nazareno. Não, parece que não era não. E ao que Natanael respondeu, e de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Aí o Filipe se sentiu, ele era novo convertido, tinha acabado de aceitar, não tinha argumentos. Tem pessoas que são argumentadoras, outros nem tanto, e eu me coloco nesse lugar. Outros nem tanto argumentadores. O Filipe era esse tipo. E agora? Bom, vamos fazer o seguinte. Vem cá, vamos lá, aonde ele está. Levou-o a Jesus, e o Natanael, vocês já sabem a história, o restante, aceitou, creu, mas foi preciso levar a Cristo. Você pode não ser um eloquente pregador, você pode não saber, nunca nem ter vindo aqui na frente pegar o microfone para pregar, mas e quem foi que disse que precisa disso? Não precisa, isso aqui às vezes até atrapalha. Tem hora aqui que eu precisava ter 3 mãos, mas como só tenho 2, sofro aqui o incômodo do microfone. Pois é, então, não precisa disso. Não, mas lá no púlpito, não precisa disso. A igreja cheia de gente, não precisa disso. Você vai andando no seu caminho, encontrou alguém, está visitando, encontrou uma pessoa, pronto, você já tem material para trabalhar. Uma pessoa. Você já tem material para trabalhar. Séculos se passaram, mas a memória e o exemplo de André permanecem. Tal como o apóstolo pescador, devemos encontrar o Messias e levar as pessoas até ele. O objetivo da evangelização não é fazer com que as pessoas mudem de religião. Mude de religião, a sua religião não é boa não. Não, isso não é mensagem não. Nem tampouco fazer com que elas frequentem templos. Algumas já me disseram, eu estou frequentando a igreja. E aí eu insisti, você está frequentando a igreja ou você é crente? Não, eu só frequento. Eu digo, então ainda não tem nada. Ainda não tem nada. Frequentar o templo, ou ainda falar com que os cristãos recebam reconhecimento na terra por suas obras. Também o povo não dá nem valor o que a gente faz. Você não precisa receber o valor que essas pessoas lhe dão. Você precisa ter o reconhecimento de Deus. Aí sim, evangelizar
é, portanto, noticiar ao mundo que Deus em Cristo reconciliando, Deus está em Cristo reconciliando o mundo consigo. Eu estava vindo de Sousa e termino com isso. Depois de uma visita que a gente fez à igreja lá, e eu sozinho, esperando um transporte na saída da cidade, e aí algumas pessoas também chegaram, e eu comecei a falar para um jovem, rapaz, porque Jesus, e vira e mexe, coisa e tal, e lá vai, lá vem, e ele não estava a fim de conversar. Mas pastor, me diga uma coisa, Jesus não morreu, não foi pelos pecadores? Foi. Então pronto, eu sou pecador, ele morreu por mim, então, como quem diz, ele tem a obrigação de me salvar. É, amigo, mas você tem a obrigação de crer. Se não crê, então não recebe a bênção de Deus. Muito bem, Deus nos abençoe, nos encha da sua graça e nos faça prosperar diante dele, para a glória do seu nome. Amém, irmãos? Não precisa de vexame. Eu acho aqui, irmãos, nas palavras tanto do nosso bispo, como também na revista, nos comentários do autor, que André era um discípulo nato de João Batista. Em que aspecto? O que foi que João Batista disse quando Jesus apareceu? Eis o Cordeiro de Deus, na primeira vez, e em uma ocasião no batismo ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outra ocasião, João Batista disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. E esse exemplo de humildade, esse exemplo de reconhecimento dentro do reino de Deus, levou a André também a ter esse sentimento de humildade, não de pequenez, de humildade, de se colocar no lugar onde Deus o queria que estivesse, nos bastidores. André, em todas as situações, ele preferiria estar levando pessoas a Cristo para poder ter a real certeza. E numa situação muito emblemática na multiplicação dos pães, quem é que apresenta o fato insignificante que viu o que ninguém viu? Alguém disse assim, é necessário um tesouro nacional para dar alimento a esse povo. É necessário muito dinheiro. André, olhando com a visão que sempre teve de Deus, viu um menino, uns pãezinhos, 2 peixinhos, e peixinhos aqui no texto grego diz que é uma espécie de peixe pequeno mesmo, que seria usado como patê para colocar ao pão. A sardinha, se pesquisar na internet, ela tem uma cruz em X, em memória ao apostolado do apóstolo André. E isso é muito importante para nós. A Bíblia mesmo diz, e o comentarista diz, o bispo disse, que não se tem relatos fidedignos muito sobre André, mas ele trabalhou, mas ele foi importante para a igreja primitiva, mas ele atuou na obra do Senhor, porque aquilo que ele estava fazendo não era para aparecer, era para apresentar a Jesus Cristo. Que ele cresça e eu diminua. Sigamos o exemplo de André. Sigamos o exemplo de André. Então, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude. Ele apresentou um verdadeiro legado de fé, de amor e obediência à sua palavra. E nós precisamos, enquanto igreja, tanto de maneira coletiva como de maneira individual, termos também algo a zelar. Que o Senhor nos abençoe. Queremos tão somente avisar que às 19h30 de hoje nós teremos mais um culto aqui na Catedral da Esperança, e você que está nos ouvindo, nos acompanhando, é convidado a estar entre nós. Queremos dizer também que no próximo domingo
nós estaremos aqui mais uma vez, trazendo o ensino da palavra do Senhor para toda a membresia da igreja e para os demais amigos que nos acompanham pelo Face. E queremos também apresentar o nosso professor convidado para domingo, é o nosso irmão Bruno Jefferson, que estará conosco, e queremos pedir aí a liderança do grupo varonil para preparar os varões, para se tornar aqui um André, que a palavra André quer dizer varonil, quer dizer viril, quer dizer forte, e vem da palavra de andropos, que quer dizer homem viril, homem forte. E diz os estudiosos que André era um homão, que servia para pescar, puxar rede no mar. E o mais interessante, sabe como foi que ele encontrou Jesus? Cumprindo o que diz os preceitos do Senhor. A tradição diz que Pedro, João e os filhos de Zebedeu, que eram pescadores, eles encontraram Jesus no ano sabático. O que é esse ano sabático? Quando acontecia que davam descanso à terra e às suas atividades, eles iam fazer outras atividades. Esses 4 pescadores deixaram de pescar por um ano e foram procurar a respeito de Jesus na voz de João Batista. Então, faça isso. Se desocupe dos seus afazeres e de vez em quando e busque a Deus para encontrar paz, para encontrar razão para o seu viver. Então, cumpra com o desejo do seu coração. E eles fizeram isso, tinham internalizado em seu coração: esse ano nós vamos parar de pescar, porque nós vamos ouvir João Batista, e João Batista anunciava Jesus. E André era um dos pescadores que tinha alugado uma casa em Betsaída, que era à beira do mar da Galileia, para se tornar homens de pesca, e depois Deus transformou-os em pescadores de homens. Deus tem um plano para cada um de nós. Então, meus amados irmãos, agora quero convidar nosso pastor Davi para nos trazer aqui os avisos pertinentes à obra de Deus e também orar, encerrando esse trabalho em nome de Jesus. Fica você atento aos nossos avisos na manhã de hoje. Graças a Deus, irmãos e irmãs, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui nesta manhã, aprendendo da palavra. E uma coisa que sempre me anima, quando eu ouço acerca desses exemplos de homens e mulheres, são muitos. Deus nos deu muitos desses exemplos de homens e mulheres que, na sua simplicidade, deram o testemunho autêntico daquele que é o Senhor da nossa vida. E aí você vê a história do André, a vida de André, o ministério de André, e aí finalmente a morte do homem, né? Foi uma grande expressão no reino, porém morreu de uma morte indesejável. Ninguém deseja morrer, mas tem métodos, maneiras de morrer que é, na verdade, uma humilhação. E aí a gente fica pensando, nós os crentes do século 21, estamos olhando para qual referencial? Deus nos dá as referências. Olha, tem André, tem Simão, tem... Aí vai, né? No capítulo 11 da carta aos Hebreus, a gente tem uma lista quase interminável. E aí, quando termina o capítulo 11, que começa o capítulo 12 da carta aos Hebreus, aí o texto registra: portanto, nós que estamos rodeados
de uma tão grande nuvem de testemunhas, devemos fugir do embaraço e do pecado que tão de perto nos rodeia. Então a gente tem uma nuvem de testemunhas, e quando a gente chegar diante do Senhor, a gente não vai, teve isso, teve aquilo outro. Qualquer irmão ou irmã que você encontrar hoje e perguntar sobre a vida de discípulo de Jesus, ele vai ter muita dificuldade para explicar, porque a vida do discípulo que ele é ou ela é, deixa muito a desejar. Mas a gente sempre arranja uma desculpa, né? Mas a gente está andando, irmãos e irmãs, em procura daquele com quem havemos de ficar cara a cara. E aí a gente não pode se desculpar em nada. Teve uma turma que vai tentar. Chegarão diante dele e dirão: mas o Senhor pregou nas nossas... A gente conhece o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quem é a gente. Olha, o Senhor pregou lá na rua da Igreja de Cristo, lá. O Senhor esteve lá pregando. O Senhor esteve lá na praça, em frente à minha casa. O Senhor esteve lá no bairro onde eu moro. O Senhor esteve lá. O Senhor nos conhece. Nós expulsamos demônios. Nós fizemos e acontecemos. Aí o Senhor dirá: não tenho a mínima ideia de quem vocês são. A mínima ideia. Então, irmãos e irmãs, agradeçamos ao Senhor pela quantidade enorme de referenciais que o Senhor coloca diante de nós, de pessoas dignas, simples, devotas, zelosas, que Ele coloca diante de nós para nos servir de exemplo, de roteiro e de inspiração. Olhemos para essas. De vez em quando a gente está olhando para alguém. Eu não faço, mas o pastor também não faz, a esposa do pastor não faz, o presbítero não faz, não sei quem não faz, mas não foram esses que o Senhor, esses que não fazem, não foram indicados pelo Senhor, não. Os que foram indicados pelo Senhor foram os que fizeram e continuam fazendo. Se você for atrás de quem não faz, termina também sem fazer nada, porque não vai ter tempo para outra coisa. Essa é uma verdade milenar, gloriosa, abençoadora e motivadora. Deus abençoe. Vamos ficar de pé. À noite, às 19h30, estejamos aqui para o culto de adoração ao nosso Deus. Vamos estar aqui prontos para mais uma vez ouvir a palavra do Senhor. Recebam a bênção apostólica e o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer:
Deus te ama, assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, teu Senhor estende a sua mão.